Bom, o que Kardec nos fala a respeito da história? Olha só, ele pergunta aos espíritos: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Os espíritos respondem: olha só, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jesus. Quando apareceu para Paulo de Tarso, foi que Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui. Então Jesus era o caminho e era a verdade. Aliás, é a verdade. Então quando Jesus aparece para Paulo, a verdade apareceu com uma luz tão intensa que ele ficou cego. Então é necessário que a gente tenha conhecimento da verdade aos poucos, senão a gente fica cego e não compreende as coisas. Muito bem, mais adiante, Kardec diz agora no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que frase, atenção para cá: espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir. O que Kardec está falando aqui? Ele está se referindo aos adversários do espiritismo da época dele, que naquela época malhavam muito o espiritismo. E ele está dizendo para a gente não se preocupar, porque se eles tivessem a verdade, eles não se preocupavam em atacar a gente. Não se preocupavam. Por quê? Se eu estou com a verdade, eu vou atacar uma pessoa que está com a mentira? Não tem nenhum sentido. Não tem sentido. Olha Kardec dizendo: meus irmãos, não se preocupem. Isso demonstra, se eles continuam a atacar vocês ou a gente, isso demonstra que quem ataca não está com a verdade. E olhem que quando a gente entra na internet e joga espiritismo lá e pesquisa, o que existe de sites metendo a linha do espiritismo não está escrito. Ué, se a gente não está com a verdade, por que eles ficam criticando e atacando? Ó, a gente tem que prestar atenção nisso. Muito bem, adiante. Olha o que ele diz: a verdade é senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. Quem está com a verdade não precisa perseguir. Por que a Igreja Católica perseguiu os cristãos na época da Inquisição? Mandava matar todo mundo que era contra a igreja, que pensava diferente da igreja. Hoje em dia o pessoal não manda matar, não toca fogo, mas fica metendo a lenha através de sites e redes sociais. Se a igreja estava com verdade, por que matar com os outros? Dá para entender? Não dá para entender. Isto se chama fanatismo. Fanatismo. Esta frase aqui é espetacular. Olha só. Olha o que o cara diz: se vocês tivessem acreditado nas minhas brincadeiras de dizer a verdade, vocês teriam ouvido verdades que eu teimo em dizer brincando. Olha que coisa espetacular. Olha que trocadilho maravilhoso. E o cara era um palhaço, um gênio do cinema. Era um gênio esse cara, Charles Chaplin. Era um gênio. Algumas citações. Allan Kardec diz: a verdade é a essência espiritual da vida. Realmente. Emmanuel: conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. A gente só consegue compreender o sentido da vida quando a gente busca e encontra a verdade. Joana de Ângeles: somente a verdade tem duração eterna. A verdade é eterna. E finalmente, Leon Tolstói: a verdade deve impor-se sem violência. Logo, não podemos usar de violência para dizer que nós estamos
com a verdade. Gandhi. O erro não se torna verdade por multiplicar-se na crença de muitos. Nem a verdade se torna erro por ninguém a ver. Mahatma Gandhi. Se nós trocarmos a palavra erro por mentira, a frase não vai se alterar. Olha como fica. A mentira não se torna verdade por multiplicar-se na crença de muitos. Nem a verdade se torna mentira por ninguém a ver. Muitas das vezes, a mentira é tão espalhada que ela acaba, muita gente acaba acreditando que ela é verdade. Mas mesmo que isso aconteça, ela continua sendo mentira. Assim como a verdade ninguém consegue ver, dificilmente a pessoa vê, isso não quer dizer que ela se torna mentira. Ela continua sendo verdade, mesmo que a pessoa ou as pessoas não percebam. Tem tanta mentira espalhada por aí que muita gente acredita que é verdade, não é? Pois é. Colocar a vassoura atrás da porta, né? Muita gente que diz, colocar a vassoura atrás da porta e chota as visitas. Dá certo, será? Hein? Dá certo? Experimenta. A gente experimenta. Aqui é positivo. Dá certo, acredita? Tá positivo. Dá. Vai embora, cruzado. Ela não quer Fica. Vai embora, cruzado. Fazer uma prece fervorosa para Santo Antônio para arranjar casamento. Ah, não. Eu quero. Não tomar manga com leite. Deixar o sinelo emborcado agora a mãe. E por aí vai. Tanta coisa, tanta besteira que a gente acredita como verdade, que aí a gente vai acreditando. Passa de pai para filho, de mãe para etc, etc. Muito bem. A verdade é relativa ou absoluta? O pessoal que estuda, é relativa ou absoluta? É verdade. Pode ser as duas coisas. Gostei dessa saída, olha, pela tangente. Ela nem disse absoluto, nem. Ela... Pode ser as duas coisas. Eu acho que é absoluta. Vamos ver. Um artigo da Federação Espírita Brasileira diz assim, ó. A verdade é absoluta. Gradativa é a revelação da verdade e relativa à nossa capacidade de compreender. Viu como é a sua? Um artigo da Federação Espírita Brasileira. Inclusive, o artigo não tem nem quem assinou, não assinou. O autor não assinou. Da Federação Espírita Brasileira, mas é da Federação. Alguém da Federação. Uma bela frase. Uma bela frase. E o Evangelho? Jesus diz o seguinte, só duas coisinhas que Jesus falou que basta para o conteúdo do Evangelho todo. Olha só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus afirmando que ele é o caminho e a verdade. Ninguém chega lá a não ser através do caminho que ele seguiu. Depois ele diz também assim, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No momento em que a gente conhece a verdade, a gente se liberta de quê? Da ignorância, do preconceito, das imperfeições, de pensar mal dos outros, falar mal dos outros, etc, etc. Tudo isso a gente se liberta, porque nós estamos com a verdade. Enquanto a gente não chega à verdade, a gente fica fazendo besteiras. Falando mal do vizinho, falando mal da vizinha, desejando mal pro próximo e por aí. Esse mês de dezembro, está fazendo um ano em que mamãe foi internada no Hospital Português e passou lá 40 dias. E eu fiquei preocupado. Reginaldo estava dando Reginaldo, meu primo ali,
estava dando uma acompanhada de mamãe lá de vez em quando. Obrigado, meu irmão, pela força lá. Reginaldo dele lá, meu primo. Reginaldo estava ajudando lá, dando uma força lá com a mamãe. Enquanto a gente trabalhava, ia pra lá e tal. Um dia eu estava lá, depois do almoço, a minha irmã, Lourdes, disse assim: ó, tem suco aí na geladeira. No freezer, aliás. Tem suco aí no freezer. Aí eu fui lá no freezer, abri o freezer, olhei, procurei, encontrei uma garrafinha de plástico. Aí eu dei uma sacudida na garrafinha. Aí eu perguntei: é suco de quê? Ela disse: de abacaxi. Eu olhei, mas aqui o rótulo tem escrito maracujá. Eu disse para ela: mas o rótulo tem escrito maracujá. Ela disse: é só o rótulo, mas o suco é de abacaxi. Bom, eu poderia achar que ela estava mentindo. E se eu achasse que ela estava mentindo, eu ia checar para saber se era verdade. Ó, para saber se era verdade, eu tinha que tomar. Não é verdade? Então, se eu acho, aí eu tomei e constatei que ela estava falando a verdade. Então, olha só, muitas das vezes a gente está diante de uma situação que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. O que é que a gente tem que fazer? Fazer uma busca, saber se aquilo que está diante de nós é verdade ou é mentira. Simples. Então, será que isso aqui é exatamente do jeito que a gente está vendo? Será que isso é do jeito que eu estou vendo? Se a gente tem dúvida, a gente busca, vai atrás, até a gente encontrar o resultado daquilo. Aí a gente vai dizer: bom, eu pensei que era mentira, mas agora eu constatei que era verdade. Mas olhem só, muitas das vezes, meus amigos, nós acreditamos numa mentira que alguém nos conta de cara. Porque se a pessoa falasse a verdade, a pessoa não acreditaria. Quer um exemplo? Existe um livro muito interessante de Luiz Fernando Veríssimo chamado As Mentiras que os Homens Contam. Olha aqui. Lá ele conta várias histórias. Dentre uma delas, eu vou contar aqui uma para vocês. O camarada era casado, tinha por volta de 40 anos. Mas ele era fiel à sua chegada em casa. Todo dia ele saía e chegava à mesma hora. Um dia, aconteceu que no meio do caminho, o pneu do carro furou. Quem tem carro aqui? 1, 2, 3. Nós 3 aqui temos carro. Não. Às vezes acontece um acidente com o pneu fura. Resultado, ele com muito esforço encostou o carro no meio-fio. E como tinha um macaco que não era lá essas coisas, ele colocou o macaco e já fio assim, tal. Nessa brincadeira ele sujou as mãos de graxa, de óleo. E aí, com muita dificuldade, ele conseguiu trocar o pneu. Mas uma circunstância lá qualquer, como a mão dele estava escorregadinha, a aliança caiu no chão. E ele vai atrás de pegar a aliança, sem querer, a aliança pega no sapato dele e corre e cai num bueiro. Caiu no bueiro. Aí ele fica: minha aliança vai cair no bueiro, e agora? O que eu vou dizer em casa quando eu chegar? Bom, ele limpou as mãos o máximo que foi possível, limpando suco lá. E aí ele foi para casa dirigindo e pensando o que queria dizer em casa. Bom, eu vou chegar em casa e dizer: bom, olha, eu estava trocando o pneu, minha mão sujou de graxa, minha aliança caiu no bueiro e tal.
Ele vem pensando nisso. E aí contar para a mulher o que foi que aconteceu. Mas aí ele pensou, bem, mas peraí. Se eu contar isso aí, a minha mulher vai dizer, tu acha que eu sou boa? Tu tá pensando que eu sou idiota? Tu me acha com cara de palhaça? Tu tava era num programa assim, num motel com mulher tal, assim, com alguma mulher. Aí ele disse, bom, eu não posso contar isso. Ele resolveu mentir. Olha só. Ele resolveu mentir. Então chegou em casa e disse, mulher, olha as minhas mãos. Ela olhou. O que foi? Não estou vendo nada. A minha aliança. Eu esqueci no motel que eu estava no programa com uma mulher. Distorceu completamente o contrário. Eu estava fazendo um programa no motel, perdi a aliança, deixei lá e tal. Aí ela olhou para ele, fechou a cara, foi no quarto, bateu a porta do quarto, ficou lá dentro, e ficou lá uma opção de tudo. Aí quando ela saiu, disse assim, bom, eu contei a verdade, se você quiser separar de mim, não tem problema, eu sei que você tem razão, e por isso não tem problema. Ela virou e disse assim, não tem problema. Eu acho que é porque nós estamos com algum problema no casamento, a gente precisa depois repensar isso. A gente precisa repensar e chegar à conclusão de como o nosso casamento a partir de agora vai ficar bem. Ou seja, ainda disse assim, o importante, olha o que ela disse para ele, o importante é que você não mentiu para mim. Olha só, ela acreditou piamente numa mentira. Se ela tivesse contado a verdade, talvez ela separasse dele, olha só. Porque ela ia achar que ele estava mentindo. As mentiras que os homens contam no livro de Luiz Fernando Pérez. Então, meus amigos, olha só. Quantas e quantas vezes? Quem é casado, levanta a mão aí, por favor. Só tem pouco casado aqui. Quem é enrolado, levanta a mão aí. Bem. Quem está namorando, levanta a mão aí. Quem já foi casado, levanta a mão aí. Agora melhorou. Melhorou. Já foi. Olha só. Casamento é uma coisa maravilhosa. Porque casamento, meus amigos, é coisa muito boa da gente mentir. A gente, quem vive casado muitos anos, mente pro marido, pra esposa, pro namorado, pra namorada. Até porque, né, seu Estado? Cadê essa aliança? Até porque Cadê essa aliança? a aliança está lá Tá lá. na gaveta do guarda-roupa lá do carro. Não perdi não, está lá no guarda-roupa. Bom, até porque o ser humano não pode viver sem mentir. É da natureza humana mentir, meus amigos. Por isso não tem história de dizer não. Certa vez eu estava num auditório, em uma palestra. O psicólogo da palestra começou dizendo assim, na palestra: não existe ninguém 100% honesto. Aí eu, sabe por quê? Disse ele. Levante a mão aí quem nunca mentiu. É a mesma coisa de dizer assim, atire a primeira pedra. Aquele que tivesse pecado. Meus amigos, não adianta.
Por mais que a gente tente. Às vezes até nós somos obrigados a mentir para livrar de certas situações. O camarada bem aqui da história contou uma mentira terrível que a mulher acreditou. Porque se ele tivesse contado a verdade, ele já estaria separado. Por isso, muitas das vezes quem é casado, quem é casado aqui, muitas das vezes, quando o companheiro ou a companheira fala uma verdade ou uma mentira que vai ter consequências não muito boas, a gente pode prestar atenção, que a pessoa pode estar falando a verdade ou a mentira, pode estar mentindo para encobrir determinada situação. Por isso a doutrina espírita nos adverte que nós precisamos diminuir as nossas imperfeições. Diminuamos a mentira. A fim de que a nossa vida seja mais feliz, mais bem vista, mais iluminada. E só assim nós teremos a proteção dos mentores espirituais, aqueles que estão em nossa volta querendo o nosso bem. Porque para induzir a nós mentirmos, existe um monte de obsessorzinho dizendo assim: mente, uma mentirazinha não vai fazer mal, mente. E a gente, como é acostumado a mentir, a gente vai e escuta a sugestão: não faz mal não, vou fazer uma mentirinha. Diante disso, sabendo que existem essas influências negativas e as positivas, é que nós vamos agradecer a Deus, a Jesus e aos mentores espirituais, dizendo: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono do tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Muita paz para Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema? Sim. Os espíritos que se Comunica. ele incorpora. Assim. Incorpora, tem aqui uma coisa, tem a parte espiritual, o espírito, a sessão espírita, e tem eles que incorporam e aliás, para uma a cama, até o colchão para botar eles na hora que eles vêm, incorporando mais pessoas, não tem.